coração hoje. Ela estava ardendo muito no meu coração e a Alex falou que talvez poderia haver um imprevisto e alguma pessoa não pudesse vir e quem ia trazer a mensagem. Eu fiquei quieta na minha. E aí quando eu cheguei em casa à noite, eu falei assim, eu vou ler essa palavra de novo, porque eu já tinha lido ela antes. Eu falei, eu vou ler de novo. E ela estava ardendo no meu coração. E eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Amém. Com vocês. Tenho certeza. Porque a palavra aqui, o Senhor fala de confiança. Que nós temos que confiar. Ainda que tudo pareça que está dando errado. Ainda que tudo pareça, pronto, Deus, agora não tem mais jeito. Deus falou, confia em mim, porque eu faço. É Deus que faz, não somos nós não fazemos nada. Nós não temos esse poder. Deus sim tem esse poder. Amém? Eu quero ler apenas aqui o versículo 14 e o capítulo 14, 2 Crônicas, do capítulo 14. Certinho. E o versículo 8. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: e o rei Asa tinha um exército de 300 mil homens, e Judá armado com escudos e lança, e 280 mil homens de Benjamim, armado com escudo e arcos e arco de flecha, e todos eram soldados valentes. Amém? Irmãos, a gente vê aqui que no capítulo 14, o rei Abias, ele morre e o filho dele reina, que é o Asa. E a palavra do Senhor nos diz aqui que Asa, ele estava vivendo um momento muito bom com Deus. Ele estava assim, naquele momento de não desobedecer às ordens do Senhor. E por Deus ver o que estava acontecendo ali, Deus deixou eles em paz. Eles estavam vivendo um momento de paz. E nessa época, ele pega e começa a construir muralhas nas cidades. Ele começa a fortalecer a cidade. Ele fala para o povo, olha, o Senhor nos deixou em paz. Então vamos aproveitar para a gente colocar muralhas na cidade, fortalecer a cidade. E ele pega e faz isso. Aí aqui no capítulo 8 que eu li, está falando sobre o exército que ele tinha. Já no versículo 9, a palavra do Senhor diz que o rei Zerá, se levanta contra ele. E a palavra do Senhor diz que ele tinha 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Nós vamos ver que Asa, ele tinha 300 mil e ainda tinha 200 e poucos mil de Benjamim. Então quer dizer que esse aqui era o dobro do dele. Mas a palavra do Senhor nos diz que Asa, ele ora ao Senhor. Ele viu que ele não tinha jeito. Aqui não tinha jeito. E ele orou ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, que Deus socorresse o povo. A palavra do Senhor nos diz aqui que Deus socorreu o povo. Deus permitiu que ele matasse todos. Era 1 milhão de homens, guerreiros. E ainda os carros de guerra. Quer dizer, eles não estavam com carro de guerra. Eles estavam somente com escudo e lanças e espada. E quantos carros de guerra naquela época? Mas o Senhor, ele vai com um poder tão grande e destrói todos aqueles homens. A palavra de Deus diz aqui, né? Não foi ele, mas o Senhor que destruiu todo aquele povo. Então nós entendemos nessa palavra, irmão, que a nossa força não é a nossa. Não adianta a gente querer usar a força do nosso braço, falar, não, eu faço, nós não podemos nada. O que nós devemos depositar no Senhor é a confiança. Aqui no capítulo 15, que a irmã Sônia estava lendo, ele fala sobre a reforma. Ali o povo, aqui Asa estava em paz com o Senhor, no capítulo 14. Asa estava, mas o povo estava longe, o povo estava separado do Senhor. E no capítulo 15, o que ele fala? O profeta vem e fala para ele que se eles se achegassem a Deus, Deus também se achegaria a eles. E foi isso que eles fizeram. Ele começou a destruir todos os lugares de adoração, todos os lugares altos que tinham onde eles adoravam outros deuses. Começou a reformar, fazer uma reforma naquele lugar todinho. O que aconteceu? O Senhor ficou com todo o povo. Começou a adorar. E aí a fama dele cresceu ainda mais. E a palavra de Deus diz que aqui no capítulo 14, nessa reforma, ele diz, aqui no capítulo 16, diz, no 15, 16, Asa também tirou a sua mãe Maaca da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como deusa. Deusa será. É porque a minha tradução é diferente. Ele não destruiu todos os lugares de adoração, porém foi fiel a Deus por toda a sua vida. Então o que nós devemos entender? Que nós devemos ser fiel a Deus em todo momento.
em todo momento da nossa vida. Igual o Alex estava falando, que às vezes a tua fé oscila, vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta. Mas nós devemos, irmão, lutar. Isso é uma luta constante. Como nós conseguimos essa luta? Na oração, na leitura da palavra. Porque quando nós começamos a ler a palavra e orar, Deus começa a consertar quem? Nós. Deus começa a consertar a gente. Porque às vezes tem coisa no lado obscuro nosso que nós não conhecemos. Tá ali, tá escondido e precisa ser arrancado. E Deus, quando começa a trabalhar, Ele começa a fazer em nós um caráter novo, um pensamento novo. Um pensamento de busca, de ajuda, um pensamento de ganhar almas para o Senhor. Não um pensamento, tipo, Deus, eu quero muitas coisas. Não, Deus, eu quero reparar o teu altar. Asa, ele estava reparando o altar. Ele reparou o altar. Ele se preocupou com o povo, de adorar a Deus, com aquele povo se achegar a Deus, porque ele sabia que o segredo da vitória daquele povo era estar certo com Deus. Não era estar de qualquer maneira. Eu tô adorando lá do outro lado, eu tô adorando aqui. Não, é uma confiança. Nós precisamos ter essa confiança no Senhor. E aqui a gente vê, né, no capítulo 14, 1.000 homens. 1 milhão de homens. 1 milhão de homens. Aí a gente vai ver que aqui, no capítulo 16, no versículo 7, Asa se deixa cair. Ele oscilou ali naquele momento. Com menos pessoas, a palavra do Senhor diz que o rei de Israel se levanta contra ele, para lutar contra ele, e ele pega e vai pedir ajuda ao rei da Síria, Ben-Hadad. E o Senhor fica o quê? Chateado com aquilo. Ele fica chateado. Por quê? Porque se Deus já tinha destruído 1 milhão de homens, aí Deus manda o profeta ir até ele falar com ele. Por que ele fez aquilo? Estava muito chateado. Ele não te ajudou lá atrás? Foi ele que venceu aquela guerra, não foi você. Ao invés de você pedir ajuda ao Senhor, você vai pedir ajuda a um rei Ben-Hadad da Síria. O Senhor fica muito triste com ele. Então, o que nós entendemos com essa palavra aqui? Que a nossa confiança não tem que estar no homem, a nossa confiança não tem que estar em ninguém a não ser em Deus. Aí, por isso que eu entendi que essa palavra é para você. Para você ter confiança em Deus. Você não temer, não. Para você falar, Deus, é o Senhor que fez, é o Senhor que vai fazer de novo, é o Senhor que está na direção, o Senhor que está no controle da minha vida. Põe a mão, seja ousada, põe a mão, ora, fala, Deus, unge isso aqui, coloca isso aqui no lugar, não sei qual foi a parte que foi mexida, mas o Senhor me deu esse local aqui sã. Eu profetizo que isso aqui vai ser curado, eu profetizo os meus órgãos funcionando. A gente tem que profetizar na nossa vida, porque às vezes nós vamos passar por algum momento de dificuldade, mas nesse momento de dificuldade, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Se o rei Asa pensa, ele não vai me destruir, o rei de Israel, como que ele vai me destruir com esse exército pequeno dele? Deus me ajudou lá na frente. Sabe por quê, irmão? É experiência. Lá atrás, Deus não te ajudou? Você não foi curado? Ele voltou de novo? Deus vai te curar de novo. É isso que você tem que entender, é isso que Deus está falando. O mesmo Deus que fez com Asa lá atrás, era o que ia fazer aqui na frente, mas aqui na frente ele teve medo. Na mesma hora, ele pegou o ouro, pegou aqueles ouro todo, a prata, e mandou levar para esse rei. E falou assim, vamos fazer como os nossos antepassados faziam? Vamos nos aliar? E aí se alia aquele rei. Podendo se aliar a quem? A Deus. Depois daquele trabalho dele todo, quando a gente lê aqui a palavra, em Crônicas, tem sobre vários reis, né? O rei Josias. O rei Josias fez um trabalho lindo, mas lá no final o rei Josias também, sabe? Assim, aí o que eu entendo, eles e nós não somos diferentes também. Então, o que a gente vai fazer nessa noite? Vamos pedir a Deus, Deus, aumenta a minha fé. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Além dele nos dar a fé, Ele nos prova na fé. Ele nos derrama a bênção através da fé que Ele mesmo nos deu. Ele pega aquela fé de volta. Porque quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. Mas quando eu não tenho, eu não agrado a Deus. Então, nessa noite, irmão, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. Acredita que Deus vai mudar o teu quadro. O medo, ele vem para todo mundo. O rei Asa teve medo. Você passou pelo medo. Mas a confiança a gente não pode perder. A gente pode ter medo. A gente pode ter insegurança, mas a confiança a gente não pode perder. A gente não pode tirar a direção da confiança em Deus. Saber quem manda na nossa vida. Você até falou, né, de Jesus no barco. Os discípulos, Jesus estava ali, os discípulos estavam como? Desesperado. Então, às vezes, isso também acontece com a gente. Mas eu entendo que é experiências de vida. Nós vamos passando por um momento, aí depois vem outra e tu fala, não, peraí.
já passei por isso, agora eu vou passar nessa aqui, Senhor, eu sei que Tu está comigo. Deus, eu sei que Tu está segurando as minhas mãos, eu sei que o Senhor está na direção, o Senhor está no controle. E nós temos que usar muito, a Bíblia. Você tem que usar muito a Bíblia. Porque o diabo, quando foi tentar Jesus, ele tentou na Bíblia, em cima da palavra. Então nós temos que ir dentro da palavra. Senhor, tira de mim, Pai. Porque a gente não sabe nos nossos antepassados quais as doenças que vieram. Senhor, arranca de mim todas as doenças dos meus antepassados. Todo aquele mal que veio sobre mim, sobre os meus antepassados, que ele não venha sobre mim. Porque a sua palavra nos diz que abençoados serão até 1000 gerações. Aqueles que te servem, aqueles que te buscam. Até 1000 gerações nós seremos abençoados. Então, você não sabe se lá atrás, como que eles foram, mas a tua vida com Deus hoje. Hoje você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher que busca, você é uma mulher que ora, você é uma mulher que está na presença de Deus. Então nós temos que falar quem nós somos. Né? Fala, Deus, eu sou tua serva, estou aqui. Independente de que nós vamos passar por dificuldade, porque vai passar. Então isso a gente não tem que pensar, eu nunca vou passar por isso. Talvez vou passar. Alguns vão ser curados, igual você falou, o caroço vai sumir, mas outros vão ser mais guerreiros ainda, que vão ter que passar pela mão dos médicos. Mas Deus está com a gente. Deus está no controle. Deus jamais nos deixa sozinhos. Então, quando tu estiver passando por um momento de aflição, tu pergunta para Deus, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas algo bom está vindo aí. Porque eu também passei por um momento difícil de enfermidade, Alex sabe? Passei por um momento difícil. E tinha hora que a coisa estava tão difícil, e eu colocava meu joelho no chão e falava, não, agora é que eu tenho que orar, Senhor. Agora é que eu tenho que te buscar. Agora, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, algo está acontecendo no mundo espiritual, mas eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Sabe, eu ia ali dando a vitória, eu ia em vários médicos, nada dos médicos descobri o que estava acontecendo. Só sei que a minha vida foi um rolo. Mas em tudo que eu passei, Deus me permitiu, nessas dores que eu estava passando, e num médico e no outro, eu descobri que eu estava com 2 pólitos no intestino. E o doutor falou que se não tirasse, mais para o futuro poderia virar um câncer. E eles falam, mas como que você veio com essa dor? Porque isso aqui não dá dor. Como é que aconteceu? Aí eu falei, eu comecei a sentir muita dor, fiquei desesperado. E eu falava, Deus, tu tá no controle, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tu tá comigo. Eu sei que o Senhor tá na direção. Medo, teve vários dias de medo. Portanto, eu passei mal, foi 5 de agosto. Não vou me esquecer nunca dessa data. 5 de agosto. Até hoje eu ainda estou trabalhando em várias áreas da minha vida, porque foi uma devastação que aconteceu. Meu corpo, né, começou a dar errado, começou a falar que eu estava com diabetes, muita coisa, menina, você não imagina como que eu fiquei. Mas uma coisa eu confiei, eu falei, Deus, tu tá no controle. O Senhor tá na direção. Descobrir os pólitos, já vou tirar o outro, tirei um, já vou tirar o outro agora. E já tô, graças a Deus, a glicose já tá toda normalizando para a glória de Deus. Mas eu fiquei na glicose de jejum com 132. Aí já é diabética. Sim. A pessoa já é diabética, porque se eu não tava comendo nada, como é que eu vou já estar com a glicose daquela? Hoje, se você for ver a glicose, ela é normal. Glória a Deus. Sem tomar remédio, sem nada, graças a Deus. Mas até chegar a isso, irmão, a luta foi travada. E nos exames da médica que eu tô fazendo, eles não quiseram me dar remédio, porque eu tô em teste ainda. Porque num exame eu sou e no outro eu tô pré-diabética. Aí não bate. Como um não bate com o outro, eles não consideram isso. Aí eu tô na dieta para no final fazer o exame para saber o certo. E em nome de Jesus não vai dar nada. Porque a gente tem que ter fé. Mas as dores que eu senti foi coisas terríveis. Mas eu acreditava, Deus, o Senhor já me tirou de vários lugares terríveis que eu já passei. Então, assim, quando a gente lê a palavra de Deus, nós entendemos que eles passaram e nós também vamos passar. Mas nós temos que ter a mesma fé, porque o nosso Deus, ele não muda. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. O Deus que estava lá com os apóstolos, é o Deus que está com a gente, com os discípulos, com Asa, que estava com Paulo, é o mesmo. Só que nós não buscamos o suficiente que eles buscavam. Nós não acreditamos o suficiente que eles acreditam. Agora, o que a gente tem que fazer? Como que nós vamos chegar nesse nível, irmã Sônia? Igual você falou. Lendo a Bíblia, orando, indo para o monte. Inclusive, foi até ela que me levou para o monte, para esse monte que nós estamos orando. E depois que nós fomos para o monte, irmã, nós tivemos uma outra intimidade. Portanto, essas coisas que eu estou passando é agora, né? Se fosse naquela época, eu não sei nem se eu estava aqui. Mas hoje, a minha fé é além. Eu tenho uma fé mais forte. Hoje eu busco, na hora que eu leio, eu entendo que Deus está falando comigo. E eu, para te falar também, ontem eu tive um sonho. Eu estava, 1 hora da manhã, 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 1 h
Eu sonhei com ele que eu saía de um banheiro, eu tava no hospital. Aí eu saí, quando eu saía da porta do banheiro, tinha uma mesa tipo a tua assim, e tinha um médico sentado e uma enfermeira. Aí o médico falava, ele falava meu nome. Oi, Rosângela, você tá lembrado de mim? Aí eu falava assim, tô. Aí eu dava um abraço nele, ele dava um abraço. Quando ele dava um abraço, mas era um homem muito grande. Ele falava assim, sou eu que vou fazer a tua cirurgia. E eu ficava toda feliz, sabe? Então eu entendo que Deus nunca vai deixar a gente sozinha. Jamais vai deixar. Se o medo vir e fala, medo, em nome de Jesus, eu te repreendo da minha vida. Sai da minha vida, porque quem está aqui comigo é o Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus está aqui. É Ele que vai fazer minha cirurgia. É Ele que vai me tocar. Isso que nós temos que profetizar. Sabe por quê? Antigamente o povo chegava lá, botava a mão e falava, levanta em nome de Jesus. Ele levantava. Hoje a gente não tem coragem. Aí eu vou falar para levantar, e se não levanta? Levanta, irmã. Se tiver fé, levanta em nome de Jesus, vai andar. Se você colocar a mão no teu corpo e determinar, olha, eu vou ficar curada, esse mal não vai atrás de mim, esse mal vai sair da minha vida, eu vou mudar o quadro da minha história através da oração, porque a palavra do Senhor tem poder, e ela tem poder para nós. Mas para isso nós precisamos absorvê-la e passar mais momento com Deus. Porque às vezes nós passamos pouco tempo com Deus. E Deus quer um momento de qualidade com Ele. Igual a Alex falou, sobre qualquer coisa da nossa vida. Deus, Ele quer ter um tempo de qualidade onde ninguém te atrapalha. Onde você fala, Deus, esse momento é meu e seu. Agora eu vou estar aqui, eu vou ler a tua palavra, eu vou orar, eu vou passar esse momento contigo. E quanto mais você faz isso, mais vontade você tem. Eu entendo que a intimidade é essa. Essa é a intimidade. Quando você coloca o seu joelho no chão, você não tem pressa de levantar, não é? Eu falava, eu vou orar correndo, porque não existe esse tempo. Esse tempo acabou. É um tempo que você se entrega, você põe seu joelho no chão, você se entrega para Deus. E ali você sente a presença de Deus, você começa a falar com Deus, você começa a sentir Deus, você começa a entrar numa outra dimensão de oração, sabe? E aí quando você vê, você já esqueceu de você já está orando por outras pessoas, e quando você começa a orar por outras pessoas, Deus começa a trabalhar na tua vida, começa a fazer, porque Deus não chamou a gente só para orar por nós, Ele não chamou a gente só para fazer para nós, Ele chamou a gente para fazer para os outros. E quando a gente começa a fazer para os outros, Deus começa a fazer para nós. Há muito segredo na palavra do Senhor, né? Se você começar a ler, você vai começar a entender. Poxa, Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. Deus, eu preciso ter uma intimidade maior contigo. Deus, eu preciso te ouvir. Quando Deus fala contigo, você não tem dúvida. Você não fica com dúvida. Ah, mas será que era Deus? Não. Deus sabe o que o Espírito Santo fala para você? Peraí, você não está orando? Você não está lendo a palavra de Deus? Você não está jejuando? Como é que não sou eu que estou falando com você? Deus, Ele é assim. E nós passamos a ter a certeza de que Deus está conosco. E se Deus está conosco, irmã, acabou. Não tem pro inimigo, acabou, ele perdeu. O medo que ele joga, a seta maligna na mente dele, a gente começa a entender quem é Deus, quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo. O diabo, ele sempre vai te dar uma palavra de derrota. Ele vai dizer que você não vai conseguir, que deu tudo errado, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo ali. Você fala assim, não, Satanás, tu perdeu. A única palavra de vitória quem tem é Deus. É só Ele que pode mudar o quadro da minha vida. E vai colocar várias pessoas também para te botar medo. E fulano não vai? Não, hein? Olha, fulano, isso aqui não. Deus é comigo. Deus é comigo, eu vou nem que for sozinha, porque igual você falou, quando a gente entra no centro cirúrgico, é só nós e Deus. Mas quando a gente olha naquele centro cirúrgico, se nós olharmos com o nosso olhar espiritual, irmão, tu vai ver anjos ali naquele lugar. Tu vai ver Jesus ali. É Ele que vai estar mexendo em cada bisturi, em cada ferramenta que vai ser usada na gente ali. É Ele que vai mexer em tudo. Nada é do nosso controle, nada nós fazemos. Bobo é o homem que pensa que ele faz, que ele tem o domínio, que ele tem o controle. Não tem. Quem tem o controle de tudo é Deus. O médico fala, eu vou fazer desse jeito, daquele jeito aqui. Deus vai falar, não é nada desse jeito, é do meu jeito. É eu que vou fazer. No meu tempo. Na minha hora. Porque essa luta tem vindo de anos. Olha só. E eu não conseguia, porque Teresópolis nem tem esse cirurgião. Então. Aí a Secretaria de Saúde mandava para um lugar, mandava para outro, mandava para o Rio de Janeiro, e a porta estava fechada. Então eu creio que não era o momento de Deus. O momento de Deus aconteceu. Mas ainda assim, na hora da cirurgia, o inimigo veio com a palavra negativa. O médico falou, olha, o hospital está com problema com a Unimed e
acho que eu não vou poder fazer a tua cirurgia não, porque eles estão numa briga, o hospital e a Unimed. Aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, o médico falou que não vai fazer. Ela falou, ora, clama o Salmo 91, o Salmo do Livramento, porque Glória, a gente aleluia. precisa ter fé. Eu comecei a orar ao Senhor, sozinha no quarto. Comecei a clamar. Aí ele falou assim, eu vou lá ver e volto pra te falar se vou fazer ou não. Aí quando ele voltou, ele já não veio médico, já veio maqueiro. Então é Meu tudo uma Deus luta do céu. espiritual. Sabe que é mais de 10 anos esperando? E era algo que se não retirasse, virava um câncer, Olha só. né? Ó, é benigno, mas tem que tirar, que senão vira um câncer. Uhum. Então, Deus não chegou atrasado. Ele Amém. sabia Aleluia. Glória a Deus. a Glória a Deus. limitação. Uhum. Ele sabia o tempo que eu dava para esperar e o tempo que não dava. Uhum. Então, é como os irmãos falaram aqui hoje. Ele não chega atrasado, né? Amém. Ele chega no momento certo. É A verdade. gente Glória a Deus. tem que ter mais fé. É verdade. Né? Porque Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Amém. Né? Então, a gente tem que realmente ter essa consciência, né? Uhum. Todos os dias. Amém. É uma luta diária, né? É verdade. Amém. É uma luta diária de muita conquista, de muita vitória. Amém. Sabia? Parece que não, mas é. Parece que Deus fala, não, vou deixar ela um pouquinho pra a fé dela crescer mais, né? Testar, né? Eu vou testar ela pra ver como que ela tá, né? Se ela tá acreditando mesmo. E Deus, ele faz, minha irmã. Então guarda essa palavra no teu coração. Amém. Confie em Deus independente da situação que você passar. Independente do momento, confia que Deus, assim como Deus, que o médico falou, eu não vou poder fazer sua cirurgia, Deus autorizou que fizesse e fez. Porque Deus, quando manda fazer, até o diabo obedece. Verdade. Até o diabo. É E verdade. como a Bíblia diz, que quem derrotou aquele exército de 1 milhão de homens, foi Deus. Tá? Então é Deus que está na tua vida, é Deus que tem trabalhado a teu favor, é Deus que tem feito vocês alcançar coisas vitoriosas. Achei lindo vocês contar aqui o testemunho de vocês do apartamento. Muito lindo. Isso é coisas para ser contada. Isso aí não são coisas para ficar guardada pra gente, não. Tem muitas pessoas aí querendo ouvir isso e não tem essa coragem. Aí fala, ih, a irmã lá teve coragem, o esposo dela também teve, então nós vamos encarar também. É isso. E sem O nosso ter testemunho real. é para isso, ó. Sem Glória. ter Né? real. Nosso testemunho é para isso. E hoje, olha só, alcançou a vitória. Você alcançou mais essa vitória da tua saúde. E coisas ainda maiores virão, né? Amém. O que Deus está falando. Ele deu uma grande vitória ali. Mas se vir outra coisa, não tenha medo. Acredite que ele vai fazer de novo. O mesmo Deus que fez vai fazer de novo. E vai continuar fazendo, Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.